Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 11 de Elul, 5.783, a contar da criação. Estamos no dia 28 de agosto do ano de 2023, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na Parashá Ki Tavo, quando vieres ou quando entrares, se referindo ao entrar na Terra Prometida. Estamos no segundo dia para o Shabat, conhecida como segunda-feira, e nós estamos aí na nossa segunda aliá. Estamos no livro de Devarim, estamos na 50ª porção deste ciclo 5.783. Estamos aí pela misericórdia de Hashem, chegando no encerramento, do ciclo 5.783. Temos aí pela frente, daqui a pouco, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então, pela graça de Hashem, mês de setembro, nós teremos aí festividades uma atrás da outra nesse período todo aí, Então, por isso, vamos nos preparar para os ensinamentos, os preceitos, e bem como também, o que de mais precioso temos para nós, que é a vontade divina revelada através das próprias festividades, Então, pela graça de Hashem, a partir, literalmente falando, na sexta-feira, dia 15 de setembro, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Então, a partir do dia 15 de setembro, pela frente, nós vamos ter aí, sem sombra de dúvidas, as festividades que estão conectadas nesse aspecto aí. Então, é o encerramento de um ciclo e a preparação de um novo ciclo. Nesse sentido, os nossos sábios falam que, de fato, nós estamos no limiar do Ano Novo. E ao estar no limiar do Ano Novo, é por isso que Elul, estamos aí com as reflexões, onde nós precisamos fazer um exame introspectivo, e analisarmos, diante de Hashem, como que foi o nosso ano que está se findando, as áreas que eu preciso melhorar, aquelas que eu preciso mais e mais ainda aperfeiçoar, e que aquilo de bom que fizemos, que seja melhor ainda, para o novo ano, 5.784. Então, no limiar do novo ano, realmente é um tempo em que nós precisamos fazer essa introspecção. Por isso, o mês de Elul, ele traz para nós exatamente essas reflexões, Temos aí nas leituras diárias, das nossas preces diárias, os salmos do dia, mais 3 salmos, e mais o Salmo 27, em que nos fala que o Eterno é a nossa luz. Então, nesse sentido todo, amados, através da sabedoria dos nossos mestres, Deus preparou todas as coisas para que, de fato, nós pudéssemos, sem sombra de dúvidas, findar um ano e iniciar um novo ano, dentro desse limiar, para que nós possamos aí nos tornarmos melhores, bem como também possamos aperfeiçoar a nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, bem como também estarmos aí cada vez mais fazendo a expansão, o Faratistá, a expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o Faratistá, a expansão da unidade, da unicidade de Hashem, para levarmos à frente. Esta é uma das formas de nós estarmos transformando este mundo para ser a morada de Hashem. Bem como dentro daquelas 5 bases que nós temos, que é a nossa Teshuvah, o nosso retorno a Hashem, para o verdadeiro e genuíno arrependimento, as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, assim conhecido de forma popular, e as suas ramificações, e a nossa Tzedakah, é a palma de uma mão, onde nós precisamos estar firmados
nesses alicerces, transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós hoje na reflexão, né, desafiar a nós mesmos e desafiar a Deus, né? Você pode desafiar a Deus, ainda desafiar a nós mesmos parece compreensível, né? Mas desafiar a Deus está dentro da lógica, né? Vamos ver aí a questão, né, da declaração do dízimo, né, a separação do maaser, bem como também onde nós temos aí os ensinamentos racídicos, né, baseado no versículo 15 do capítulo 26, que nos fala sobre: olhe de sua morada superior nos céus e abençoe seu povo Israel, né? O que significa essa questão em si, né? Então nós vamos aí, né, continuarmos sobre a questão dos 7 pontos de luz, que são as conhecidas de forma popular as 7 leis de Noah. Ontem nós vimos as 3 primeiras, né? Crer em Deus, Deus é um e Deus é eterno. Vimos a segunda, que se fala sobre blasfêmia, né? As palavras são poderosas e devem ser usadas com cautelas. E o terceiro foi sobre o assassinato, né? A vida é um valor inegociável e cada ser humano é um mundo inteiro, né? Por isso que realmente fala, né? Destruir uma vida é como destruir o mundo inteiro. Salvar uma vida é como salvar o mundo inteiro, né? E uma coisa interessante que nós observamos aqui, né, que os nossos mestres trazem para nós, com referência à questão das 7 leis de Noah, né, dentro do próprio projeto, né, o projeto do Chabad Lubavitcher de Montana, né, nos Estados Unidos, compilado pelo diretor e emissário do Rebbe, o Rabino Lazar Gurkov, né, que traz para nós esse artigo sobre os 7 pontos de luz, e ele nos fala, né, que realmente esses 7 pontos de luz não são 7 leis, mas 7 categorias das quais emergem, né, muitos códigos de conduta. Emerge significa sair, né, vir à superfície, vir a mostrar a sua cara, como diz o outro, né? Então, são 7 valores, né? Os 7 pontos de luz, que é um código divino para a conduta da humanidade sem distinção, né? Quer os povos aceitem ou não, querem as nações aceitem ou não, mas realmente Deus, desde o princípio, ele proveu realmente para as nações, para os povos, estes 7 pontos de luz, né? Que ficou conhecido de forma mais tradicional, mais popular, por assim dizer, né? Como as 7 leis de Noah, né? E aqui o emissário do Rebbe, ele fala, né? São 7 valores, não são 7 leis, mas 7 categorias, né? Das quais emergem muitos códigos de conduta, né? Então são 7 categorias do código divino para a conduta, né? Para a humanidade. Então vamos ver hoje a 4ª, 5ª, 6ª e 7ª fonte de luz para as nações, para os povos. Então a 4ª, né, a 4ª categoria de fonte de luz fala sobre roubo, respeitar o nosso próximo e avançando em seu momento de necessidade generosamente, né? Então nós vamos observando aqui, amados, que dentro destes valores, né, desse código divino para a humanidade, né, em que deixa eu pegar aqui de novo o nome do rabino, em que o rabino, né, Lazar, né, Gurkov, né, emissário do Rebbe e diretor, né, do projeto Chabad Lubavitcher de Montana, Estados Unidos, né? Então ele nos fala sobre esse aspecto, né? São 7 categorias de valores para realmente dele emergir, né? Vários códigos de conduta, né? Um código divino para a conduta, de conduta para a humanidade.
Então nós vamos observar aqui que de forma bem palpável, por assim dizer, é Levítico 19:18. Levítico 19:18, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, se você não gosta de pegar no martelo e sair martelando os seus próprios dedos, então automaticamente você não vai ficar aí martelando a vida alheia, né? Tem aquele ditado assim, né? Cuide da sua saúde, porque da sua vida todo mundo cuida. Esse negócio não é bom, não. Cada um precisa cuidar da sua vida. E nós precisamos somar para sermos um, para podermos ajudar um ao outro a termos através do código divino de conduta para a humanidade, né, nós possamos andar juntos no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, né, e não sendo bisbilhoteiro da vida alheia, né. Nós estamos aí para somar um com o outro, ajudarmos um ao outro nas suas necessidades, sejam elas de ordem espiritual, ou física, ou financeira. Nós precisamos aprimorar realmente essa questão de somar, sermos um e auxiliar o nosso próximo. Então a questão do roubo, ela não foge a essa retórica. Por quê? Porque respeitar o nosso próximo e avançando em seu momento de necessidade generosamente. O roubo é uma violação dos limites, que são parte integrante das relações humanas. Se eu invadir o seu espaço e confiscar os seus bens, eu estarei destruindo a sua independência e o seu senso de identidade. Então veja bem, né, a questão do roubo. O roubo, dentro do Código Penal, existe uma diferença entre furto e roubo. Furto é realmente furtar um objeto alheio sem violência ou grave ameaça. Geralmente, esse tipo de furto, geralmente a vítima não está presente, né? Os famosos furtos em residência, com a ausência da família, etc. e tal. Agora, o roubo, ele, dentro do Código Penal, ele é caracterizado pela violência ou a grave ameaça, né? Então, a violência é a pessoa vir de forma violenta e subtrair para si o que está na sua posse. E ele usa de meios violentos para poder tirar de você aquilo que está sob o seu domínio, sobre a sua responsabilidade. Ou grave ameaça, que é aquela famosa questão, me dá isso daí, senão eu te mato. É uma grave ameaça, por exemplo, entendeu? Então essa é a característica dentro do Código Penal sobre a questão de furto e roubo. Apesar que o furto está dentro da mesma categoria de roubo. Por quê? Porque realmente é uma questão de violação dos limites e do direito do próximo. Entendeu? Então, se eu invadir o seu espaço e confiscar os seus bens, eu destruirei a sua independência e o seu senso de identidade. Então, o roubo, com as suas ramificações, ele tem essa característica, essas duas características: destruir a sua independência e destruir o seu senso de identidade. Isso daí você observa muito, por exemplo, né, dentro do sistema que nós temos aí fora, né, os países onde usam da forma de ditadores, realmente, onde confiscam os bens das pessoas, eles destroem a independência das pessoas e o seu senso de identidade. As pessoas perdem o senso de identidade. Então, isso é muito caracterizado pelos regimes ditatoriais que existem por aí, ok? E no dia a dia aí das pessoas. Então, quando alguém chega e rouba algo de você, você se sente incompetente, frágil, você se sente simplesmente assim, abandonado. Você perde a sua independência e você perde o seu senso de identidade. Então o roubo é algo realmente violento. E é por isso que diz, não roubarás, certo? Relacionamentos são base em confiança e respeito. Apossar-me de suas propriedades, informações, ideias ou bens, mina a própria estrutura da sociedade. Então uma sociedade
onde, por exemplo, um regime, ele vem exatamente violar o relacionamento básico entre as pessoas e a sociedade, que é exatamente o quê? Confiança e respeito. Então, palavras que estão em desuso, né, nos dias atuais, com licença, por favor, muito obrigado, senhor, senhora, e etc, e etc. Palavras que estão em desuso. Por quê? Porque o relacionamento básico da sociedade, ele foi roubado. Através do quê? Através de sistemas políticos e regimes políticos ditatoriais. Então, quando você olha a nível, né, de certos países que você conhece muito bem sobre esta realidade, isso é uma lição para que nós possamos aprender que, em hipótese alguma, podemos agir de forma a sermos como que ladrões, roubadores, onde nós vamos violar os limites do próximo, onde podemos violar as relações humanas, dos bons modos, costumes e educação, bem como também invadir o espaço das pessoas, confiscar os seus bens, ou seja, roubar os seus bens, destruir a independência das pessoas, a sua liberdade, bem como também o seu senso de identidade. Então são coisas em que nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazermos e nem concordarmos. Então, como que pode um monoteísta, por exemplo, concordar com tais práticas? Roubar um celular para tomar uma cervejinha de fim de semana, por exemplo. Entendeu? Como que pode concordar com um negócio desse? Tem que ser muito, mas muito ignorante à luz dos olhos de Hashem e da sua Torá, com as 7 leis de Noé, ou as sete condutas, né, que são os 7 pontos de luz para iluminar as trevas, dissipar as trevas e fazer cair por terra realmente o mal, entendeu? Então essa é uma realidade. Dessa forma, né, nós não podemos, em hipótese nenhuma, concordar em apossar-se de propriedades, informações, ideias ou bens, pois estas coisas minam a própria estrutura da sociedade. Você pode dizer, esses pecadores eu não comento, né? Mas existe uma questão de apossar-se indevidamente de ideias. Por exemplo, você usa um determinado, vamos falar dentro já de uma configuração que nós estamos vivendo. Você usa de informações e ideias sobre a questão das 7 leis de Noé, sobre as questões das ramificações, estudos, ok? Se você não coloca a fonte e você coloca como você a fonte, você está apossando-se indevidamente de informações e ideias de outras pessoas. Você precisa citar a fonte. Da onde que você está trazendo aquele estudo, da onde que você está trazendo aquele pensamento, aquele ensinamento, etc. e tal. Por isso que nós sempre temos o costume de falar aqui, a base dos nossos estudos é Chabad.org. E através do Chabad.org, então são os ensinamentos dos rabinos racídicos, são os ensinamentos do Humash, né, de Rambam, Maimônides, de Rashi, do nosso próprio Rebbe Menachem Mendel, etc, etc, etc. Então, por quê? Porque nós não queremos apossar de algo indevido. Porque não adianta nada falarmos que somos monoteístas, mas se na prática nós não vivermos isto. Entendeu? Essa que é a questão, essa que é a realidade. Então, é onde que nós precisamos, amados, termos aquele discernimento, né? Realmente com certos tipos de pessoas que vêm para o nosso meio, mas vêm como aventureiros, vêm como aqueles que querem se aparecer, vêm aqueles como que falam, né? Eles copilam, né? Estudos de outros pensamentos, etc. e tal, e ficam aí postando estudo, postando vídeos, como se fossem os autores dos fatos,
como se fossem os grandes mestres dos fatos, né? Então, onde que nós precisamos tomar cuidado. Então, isso é fácil de distinguir quando você não tem aquela fé inocente. Qual que é a fé inocente? Porque onde se fala de Deus, eu estou, eu vou. Lembra dessa expressão quando nós estávamos nos segmentos religiosos das nações aí afora, vai? Não, para mim não importa. Falou de Deus, eu estou ali, eu concordo com tudo. E não é bem assim. Nem tudo que brilha é luz, nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos tomar cuidado, sim, né, com as pessoas que entram para roubar, né? Então há várias dimensões sobre a questão de roubar. Então nós precisamos estar atentos a essas características que nós acabamos de ver aqui. Se eu reivindico o que é seu, eu o privo de seu próprio direito de ser. Então é essa mesma questão. Se eu reivindico o que é seu como sendo meu, e na realidade é seu, então eu estou privando você do seu direito de ser, do seu direito de existir. Isto é roubar a identidade do outro, é roubar a vida do outro, é roubar a existência do seu próximo. Está entendendo como que é sério as coisas? Ou seja, amados, voltamos a falar, ser Bnei Noach, com monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, não é brincadeira. Não é piada. Ela precisa ser algo de fato real. Entendeu? Algo realmente em que nós possamos estar vivenciando, dentro desse aspecto, vivenciando a verdade. Doa quem doer, e principalmente quando dói mais ainda no meu ego, no meu egocentrismo. Então aí nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque nós estamos colocando as coisas em ordem na casa. Em vez disso, somos ordenados a respeitar nossos semelhantes e a integridade de sua propriedade, pagar nossos funcionários de forma justa e pontualmente, reembolsar nossos empréstimos com honestidade e integridade. Se for confiado o valor, né, de outra pessoa sobre a sua responsabilidade, nós precisamos cumprir os nossos deveres de custódia, né, com honra e retidão. E se um companheiro estiver passando por necessidade, é ético responder com caridade e generosidade, ok? Então isso são alguns aspectos dentro da quarta categoria dos 7 pontos de luz, conhecido como as 7 leis de Noach, né? Roubo. A quinta é relações ilícitas, mantendo nossa família santa, nossos casamentos sagrados, né? Isso é importante. Não use a sua libido, o seu prazer, como uma arma de destruição. Nossa capacidade de formar relacionamentos e unidades familiares é um presente divino sagrado, que deve ser consagrado e valorizado, e não o contrário, violado e desvalorizado. Então, nesse princípio aqui sobre questões de relações ilícitas, a quinta conduta, né, dentro do código divino, para que tenhamos, né, uma vida com ética, moral e espiritualidade correta. Então, não use do seu libido, do seu prazer, né, da sua satisfação, né, para uma arma de destruição. Por isso que é importante o marido, o homem e a mulher se casarem. Porque além de se casarem, eles estarão cumprindo o mandamento do princípio, o mandamento divino. Qual que é o mandamento divino do princípio, Bereshit? O homem deixará a sua casa, unir-se à sua mulher, a sua esposa, e não serão 2, serão um só. E nessa sequência diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Entendeu? Então, ao homem e à mulher, Deus destinou a casar, o casamento. A casar, a se tornarem marido e esposa. E realmente a se multiplicar, terem filhos,
né? Depois vem os netos, com a graça de Hashem, com saúde, os bisnetos, com mais saúde ainda os bisnetos, né? Por exemplo, e assim vai. Mas esta é realmente a ordenança divina. E nós não podemos fugir a essa ordenança divina, entendeu? Por quê? Porque a nossa família, diante de Hashem, ela é santa. Ela é algo sagrado, não pode ser violado. Por isso as relações ilícitas, as relações proibitivas, sexualmente falando. Ou seja, todo relacionamento sexual fora do casamento é uma grande abominação aos olhos de Hashem. É esta a realidade dos fatos. Então, uma unidade familiar é um círculo fechado de amor e confiança. É a base da vida. Se há famílias saudáveis, há uma sociedade saudável. Se há famílias que mantêm a fidelidade, há uma sociedade fiel. O contrário é o contrário, não tem como. E dessa forma, então, as crianças que nascem e crescem dentro de um ambiente desse, né? Eles absorvem os valores sagrados da vida, né? Então, realmente, as crianças crescem dentro deste ambiente e elas têm uma grande tendência a também criarem as suas famílias, os seus lares, de forma muito saudável. Quando uma unidade é invadida e o círculo é destruído, sua inocência, calor e santidade são drenados. Ou seja, o círculo é destruído. Por quê? Porque o homem e a mulher, o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, no ato do casamento, eles recebem a aliança. E essa aliança que eles recebem é exatamente o símbolo de quê? De uma família saudável, de uma família com fidelidade, uma família cheia de amor. E nesse sentido, esse círculo não pode ser destruído. Ou seja, esta aliança, ela não pode ser destruída. Para que de fato realmente seja mantido o quê? Uma família santa, um casamento sagrado, ok? Então, a intimidade humana é uma ferramenta poderosa. Sua força pode ser desencadeada para o bem, ou também ela pode ser desencadeada para o mal. Depende da opção que o casal toma. Podemos usá-la para moldar famílias belas e saudáveis, que contribuam para uma sociedade, né? Para o futuro dessa sociedade, o futuro da família. E também podemos usá-la para destruir famílias e sociedades. Depende o rumo que as famílias tomam nesse sentido. Então, portanto, cada unidade familiar é parte integrante do todo. Se a família vai bem, o todo vai bem. Se a família vai mal, o todo vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Para pior, péssimo e etc. Então, destruir uma família é como destruir uma fatia da sociedade e um segmento do nosso futuro. Ou seja, praticar relações ilícitas, proibitivas, violando o círculo da família, deste amor da família, da fidelidade da família, é fazer com que uma fatia da sociedade seja destruída. Então, por isso, se a maioria estão desmanchando seus casamentos, né, por questões de nada, estão destruindo a sociedade. Estão contribuindo para destruir a sociedade. Então, por isso, as relações proibitivas, né? E hoje nós estamos vendo aí famílias sendo destruídas simplesmente pelo libido. Homem deixando o seu casamento, coabitando com pessoas do mesmo sexo. Mulheres abandonando a sua família para coabitar com pessoas do mesmo sexo, destruindo família. Pessoas que estão se desintegrando a sua própria família por simplesmente questões de libido, prazer
desejos desenfreados, sem linha, sem carretel, sem nenhuma moral, ética ou espiritualidade. O relacionamento íntimo de um casal é algo muito sagrado para Deus. E por isso o casal, quando ele tem, de fato, o seu relacionamento íntimo, isto é abençoado por Deus. Para Deus não é uma ser-vergonhice. Fora do casamento é abominação. Entendeu? Então essa é a realidade que nós temos aí sobre a quinta conduta, né, dentro do Código Divino para a humanidade, conhecido como as 7 leis de Noé. A sexta conduta, crueldade com animais. Somos representantes de Deus para cuidar do mundo e das suas criações. Deus criou o nosso planeta e o povoou com vida. Ele então criou a humanidade e nos nomeou seus administradores. Então, para compreendermos esse fato e essa realidade, nós precisamos entender a criação, a obra da criação. Em 6 dias, Deus ele criou absolutamente tudo. Ele deixou para o último momento, no 6º dia, a criação do ser humano. Então, quando Deus criou o ser humano, já na parte da tarde do 6º dia, se aproximando do sagrado dia do Shabat, tudo já estava pronto. E Deus colocou ali, realmente, Adão para ser o administrador de tudo, dos 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o próprio reino humano. Para ele poder administrar tudo. Então, por isso, né, Deus criou todas as coisas e o último que faltava foi o ser humano, para ser administrador de todas as coisas. E entre elas está exatamente a questão dos animais e do próprio meio ambiental, ok? Então nós somos responsáveis pelo bem-estar de todos os animais, tanto os animais domésticos como os animais selvagens. Nós somos responsáveis por isso. Então, todos eles pertencem a Deus e devemos tratá-lo como Deus o faria. Então vejam bem que os maus tratos animais é um caso muito sério. Então nós precisamos, vamos dizer assim, nós precisamos rever os nossos conceitos com referência aos maus tratos de animais, ok? Nós temos mais responsabilidade na questão dos animais. Eles pertencem a Deus e devemos tratá-los como Deus o faria, com responsabilidade e respeito. Jamais devemos agir com crueldade com os animais, pois a crueldade ela é hedionda e ela é repelida por Deus. Deus não aceita isso. Os maus tratos aos animais, ok? Então, cuidado com essa questão. Além dos animais, esse valor nos ordena a cultivar a compaixão e a preocupação também com o meio ambiente e com todas as formas de vida existente neles. Ou seja eles dentro do reino vegetal, mineral e animal. Ok? Então é a mesma coisa. Por que nós somos alertados, por exemplo, a não destruirmos árvores frutíferas? Está dentro do meio ambiente. A destruir a própria natureza, né? Do meio ambiente, etc. e tal. Então, como a coroa da criação, temos a capacidade e, portanto, a responsabilidade de cuidar do mundo ao nosso redor. Ok? Então, vamos lá, né? Cuidar dos animais e do meio ambiente. E a 7ª conduta dentro do Código Divino para a humanidade, ou conhecida como as 7 leis de Noé, é o estabelecimento do judiciário. Aí complica um pouco. É sobre justiça imparcial e integridade social. Se há injustiça na sociedade, cada um de nós é responsável. Não podemos olhar de outra forma, diz o nosso rabino aqui. A única maneira de lidar com a injustiça
é estabelecer um sistema judicial ético e imparcial. Apesar que está difícil nos últimos tempos, né? Está meio complicada essa história aí, né? Realmente, se dependessem do povão em si, né, para colocar juízes aqui, ali e acolá, poderia ser diferente. Será? Por que aqui nos fala que todos nós somos responsáveis se há injustiça na sociedade? Onde está a tua responsabilidade nessa história? É só nós analisarmos, por exemplo, o nosso país. Vamos analisar o nosso país. Os tribunais de justiça. Nós sabemos que as primeiras instâncias é através de concurso. Ok? Baruch Hashem. Então aí concurso é uma outra história. Agora, quando se vai já para tribunais de segunda instância, terceira e quarta instância, que é o quê? O Tribunal de Justiça do Estado, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal de Justiça. Então, quando nós vamos para essas camadas, aí já muda a configuração. As primeiras instâncias é concurso. A segunda, terceira e quarta instância já muda. Por quê? Porque ela depende de nomeação do político, ou governador de estado, ou o presidente da república. E onde está a tua responsabilidade nisto? Nas eleições. Você escolheu o governador. Você escolheu o presidente. Não adianta chorar o leite derramado. Escolheu mal. Então nós podemos contemplar injustiça na sociedade. E você é responsável por isso. E não tem como fugir da realidade. Entendeu? Então as sociedades legais são harmoniosas e pacíficas. Pelo menos é o objetivo para o ser, né? Quando o sistema judiciário e policial, como nós vimos em questão de Shofetim, juízes, mas junto com Shofetim, juízes, há o policial. Então faz parte da questão do judiciário. Quando o sistema judiciário e policial são desmantelados, a própria sociedade é desmantelada, deixando nossas vidas serem regidas pelo caos e ditadas por nossos denominadores mais baixos. Ou seja, a pior estirpe de pessoas ditando leis e nomeando juízes. Aí, como diz o velho ditado, aí a vaca vai pro brejo mesmo. Aí a coisa complica mesmo, né? E depois vai, né, sofrer as consequências disso. Essa responsabilidade fundamental para o funcionamento da sociedade recai sobre cada um de nós individualmente e sobre todos nós coletivamente. Então existe uma ação individual e uma ação coletiva. A ação coletiva, como acabamos de falar, sobre as eleições patati patatá. Individual é você viver uma vida íntegra na justiça, de acordo com a justiça, ou seja, de acordo com as leis. É você viver essa questão. Por exemplo, você está num semáforo, o sinal é vermelho para você, principalmente quando tem aquela faixa de pedestre, né? Geralmente tem ali uma questão de sinal, às vezes alguém toca lá no botão, muda o sinal para vermelho para os veículos e verde para o pedestre, e às vezes tem aquela questão que é uma sintonia automática, né? Então o próprio sistema ali de computadores traz ali o tempo, né, em que os carros passam, depois vem o sinal vermelho para os carros, os veículos, e o sinal verde para o sinal verde para o pedestre, para poder passar. Então o sinal vermelho está para você está no seu veículo. Só que não está passando nenhum pedestre. Aí você olha para a direita, olha para a esquerda, etc. e tal, e fala assim, bom, não vem vindo ninguém, mas o sinal está vermelho para você. Aí você passa. Você está cometendo uma injustiça. E você está alimentando a injustiça que está para se cometer diante de forma individual ou coletiva sobre as pessoas. Ou seja, você não respeita as leis, você está estimulando as pessoas a não respeitar as leis, as regras. E as pessoas vão sendo contaminadas pelo seu ato negativo.
entendeu? Se você para, obedece às leis, você está trazendo luz, presença divina, e, por assim dizer, a força está contigo, porque Deus está contigo. E vai te fortalecer o seu meio ambiente, sem sombra de dúvidas. Então, dessa forma, amados, né, tomadas em conjunto, essas leis, ou essas condutas, ou essas regras, né, são uma forma para uma sociedade moral estável, capaz de resistir aos testes do tempo e aos ventos da mudança. Por isso, baseado na Torá, nas 7 leis de Noé e as suas ramificações, os políticos podem mudar a lei do jeito que for. Pode mudar a lei do jeito que for. Mas nós precisamos manter-nos íntegros, de acordo com a Torá. Então, podem ser o tempo ou os ventos da mudança. Nós vamos permanecer naquilo que nós recebemos através da Torá, das 7 leis de Noé, através da palavra divina. A história não é um sistema ciclo. Aqui é importante chamar a atenção vossa para prestarem muita atenção nisso daqui que o nosso rabino traz para nós, o rabino Leiser, né? Gurkov, né? Que é o diretor e o emissário do Rebbe, do projeto do Chabad de Lubavitch de Montana. Qual que é esse projeto aqui? Distribuir, expandir as 7 leis de Noé, ou os 7 pontos luminosos, né? Os 7 pontos de luz entre as nações. Então esse é um projeto racídico, é um projeto Chabad, porque o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele orientou todos os seus seguidores a expandir realmente as 7 leis de Noé, para que as nações tenham uma conduta mais saudável, mais espiritual. Então, dentro desse aspecto, o rabino aqui ele faz uma observação muito importante para que nós não venhamos esmorecer diante daquilo negativo que nós estamos vendo aí e que sempre estamos batendo na tecla. Não é realmente o fator dominante, porque existe uma força, um poder que está acima deste. E nós não podemos duvidar disso. Observem bem o que o rabino está dizendo aqui, né, que nós vamos falar agora, com referência a essa questão. Ele diz assim: a história não é um sistema cíclico que volta aos seus primórdios caóticos. É um padrão linear de crescimento que progride e melhora até atingir a perfeição. Como que nós vamos entender esta visão do rabino, esse ensinamento do rabino Leiser Gurkov, do projeto do Chabad de Lubavitch, de Montana, Estados Unidos? Como que nós vamos entender este ensinamento aqui? Vejam bem, a história, o que é a história? A história da humanidade, desde a sua criação até os dias atuais. Então, a história, ela não é um sistema cíclico que volta aos seus primórdios caóticos. Ou seja, você tem um ponto aqui, é o ponto da criação, o ponto dos primórdios caóticos. Ele não é a história não é um sistema cíclico que ele roda e volta ao mesmo ponto caótico de outrora. Então o rabino está chamando-nos a atenção desse aspecto. A história da humanidade não é cíclica. Ela não contorna para voltar ao seu mesmo ponto caótico. Então o que é, na realidade, a história da humanidade? Então ela fala, é um padrão linear. Um padrão linear é linha reta. É um padrão linear de crescimento e que progride e melhora até atingir a perfeição. Então, por isso, amados, o sistema, por mais bruto e cruel que seja, ele não é cíclico, ele não vai voltar ao caos, porque ele é linear,
e ele sobe, porque ele progride, ele evolui. Para qual finalidade? Para atingir a perfeição que Deus estabeleceu. É isso que nós não podemos duvidar. Por quê? Porque as pessoas olham para aquilo que está acontecendo aí ao seu redor e o que está acontecendo no nosso próprio país, certo? E aí o que acontece? As pessoas falam, não tem jeito. Vai acabar mesmo esse mundo. Não. Porque a história da humanidade que Deus estabeleceu, ele não é cíclico. Ele é linear, um padrão linear que sobe até atingir a perfeição. A pré-perfeição, ela está exatamente na redenção final com Mashiach, onde realmente nós vamos ter a perfeição no começo do seu reinado, certo? Que vai dar continuidade ao que nós estamos realizando agora. O que nós estamos realizando agora é para a perfeição. Quando o Mashiach se revelar, e que se revele a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, ele vai pegar nesse ponto em que ele se revelar, em que nós estamos trabalhando para transformar este mundo para ser a moradia divina, ele vai pegar esse que nós estamos fazendo agora, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, e ele vai pegar e dar continuidade. E então, nessa continuidade, Mashiach fará com que as coisas venham de forma linear, com crescimento, com progressão, com melhora, com perfeição, levando não somente o povo judeu, mas levando todas as nações a adorar e servir o único Deus. Então, por isso, não se deixe abalar, não se deixe dominar por esse aspecto que parece que está prevalecendo, mas não. As forças do mal, as forças negativas, sabem que os seus segundos estão contados, então eles estão apavorados. E aqueles que estão a serviço do mal, né, eles estão apavorados também, e por isso que eles fazem grande barulho, entendeu? Porque sabe que está chegando o seu momento final, e o seu lugar não se achará mais. Então, por isso, de acordo com esse padrão dos 7 pontos de luz, ou as 7 leis de Noah, né, nós precisamos dar continuidade ao que o nosso Rebbe diz, que os seus emissários estão fazendo entre todas as nações, e aqui no Brasil, nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é emissário do Rebbe, e que está dando continuidade a esta história, com os Benei Noah, com os não-judeus aqui no Brasil, para que através do movimento Benei Noah Brasil, as comunidades e as sinagogas Benei Noah nas suas regiões e localidades possam dar continuidade, a esta questão, levando cada vez mais adiante esse padrão linear de crescimento que progride e melhora até atingir a perfeição. Por isso, até atingir a perfeição, sabemos que acontecerá nos dias de Mashiach, nós não podemos parar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estacionar. Por isso, vamos seguir em frente nessa jornada, trazendo realmente entre as nações os 7 pontos luminosos, os 7 pontos de luz, um código divino de conduta para a humanidade. E assim nós estaremos, sem sombra de dúvidas, trazendo a revelação de Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, na nossa aliá de hoje, né, capítulo 26, versos 12 a 15, né, de Deuteronômio, ele nos fala sobre desafiar a nós mesmos e a Deus, baseado no texto: a pessoa que entrega o seu dízimo ao templo diz:
observa desde a tua santa morada, desde os céus, e abençoa teu povo Israel. A pessoa que fazia essa declaração, né, estava testemunhando a apaixonada devoção do povo judeu por Deus, que supera os limites do que ditaria a lógica. Em troca desta devoção irracional, pedimos a Deus que também nos trate racionalmente e coroe nossos esforços com um êxito que exceda tudo aquilo que poderíamos esperar de maneira racional. Ou seja, a obediência a Hashem de forma irracional significa mandamentos que eu não compreendo, mas ele disse para fazer, ou ele disse para não fazer, eu simplesmente faço, ou então eu não faço, ponto final, ok? Essa é a questão. Então, assim como nós procuramos obedecer os mandamentos irracionais, ou seja, que a nossa mente não consegue compreender, não consegue entender, mas nós fazemos porque sabemos que é da vontade divina, que também Deus vem agir conosco de forma irracional, por assim dizer. Ou seja, que ele não fique procurando pelo em ovo, porque ele vai encontrar muito pelo aqui nesses ovos que somos nós, não é verdade? Então, é a súplica que fazemos, né, para que Hashem não leve em consideração, né, realmente alguns aspectos da nossa vida, por causa da nossa fragilidade humana, mas que ele possa nos coroar realmente com as suas bênçãos. Então, não deveríamos considerar tal devoção irracional a Deus como algo voluntário ou complementar. Deus exige que nos ponhamos à prova todo o tempo e demonstremos a Ele e a nós mesmos que nossa devoção a Ele e a missão da nossa vida desconhecem limites. Em troca, Ele nos concede suas infinitas bênçãos e transformando até mesmo situações extremas em bondade revelada, né? Então, ou seja, o que o nosso Rebbe traz para nós aqui nesse ensinamento, né? Desafiar a nós mesmos e a Deus, é exatamente essa questão. Deus, ele todo o tempo, ele nos coloca à prova. Então, as coisas não acontecem exatamente 100%, 24 horas por dia, da forma que nós queríamos, da forma que nós gostamos ou algo semelhante. Então, nós somos realmente acossados, por assim dizer, né, com provas e testes, porque Deus nos prova e nos testa a todo momento. E, ao mesmo tempo, o nosso Rebbe mesmo fala que, além de sermos desafiados, né, ou desafiar a nós mesmos, nós também podemos desafiar a Deus no bom sentido da palavra, ok? Não na rebeldia, né? Ou seja, assim como nós nos dedicamos em devoção a Ele, né? Nos dedicamos à missão que Ele nos concedeu, assim como nós nos dedicamos de forma a realmente sem limites, né, nós possamos receber da parte de Hashem as suas infinitas bênçãos, ou seja, bênçãos sem limites sobre as nossas vidas, né, através da sua bondade revelada. Então é isso que o Rebbe traz para nós dentro desse aspecto aí. Ou seja, amados, nesse sentido que nós possamos realmente estarmos em obediência à vontade de Hashem. E procurar assim, de sermos realmente, cumprir a missão da nossa vida de forma sem limites. Como isso? Se você andou, por exemplo, para cumprir uma vontade divina, cumprir uma mitzvah, um mandamento divino, você andou 1 quilômetro, ande 2. Se você realmente fez algo bom para o próximo, que é da vontade divina, certo? Você levou um pacote de arroz, leva um pacote de arroz, mais um pacote de feijão, mais um óleo, por exemplo. Procurar fazer um pouco a mais daquilo que você está fazendo. É nesse sentido que desafiar a nós mesmos. Nós fazermos um pouco a mais, sob medida e continuamente, né? Por isso que os nossos mestres falam e nós replicamos aqui. Não adianta você fazer uma tzedakah uma vez por ano. Isso não resolve nada para você, a princípio.
Por quê? Porque precisa ter continuidade, sequência. Então a mesma coisa dentro do aspecto dos demais mandamentos. Então nós precisamos fazer sob medida? Sim. Um pouco a mais? Sim. Amanhã, mesma coisa. Um pouco a mais do pouco a mais que você fez hoje. E assim sucessivamente. Significa que você não seja estático. Que você não fique paralisado, anestesiado, insensível. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ontem. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ontem. Daqui a pouco você vira um boneco de cera e você não percebeu que virou um boneco de cera. Aí na hora que vem o calor das provas, aí você se derrete todo. Aí você quer se rebelar contra Deus. Quer brigar com Deus e vai levar a pior. Então, por isso, o que nos dá aqui esse desafiar a nós mesmos e a Deus é nós progredirmos sempre um pouco a mais, não sermos um boneco de cera. Baruch Hashem, pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta às 14 horas para a nossa à tarde com a Torá. Shalom, shalom, até lá.